Olá, meninos e meninas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso. Aqui quem fala é a professora Tatiana. Então, concluintes, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo do nono ano. O nosso conteúdo hoje não é um conteúdo complexo, é um conteúdo um pouco mais simples e curto. Vocês vão ver que hoje eu coloquei um texto bem curto para vocês lerem e um exercício também curto para vocês fazerem, e porque nós vamos conversar um pouco depois disso no grupo. Nós vamos hoje falar um pouco sobre o destino das almas no islamismo. Na aula passada nós falamos sobre o destino das almas no catolicismo, certo? Lembrando que nós no nono ano estamos falando muito da parte transcendente, da parte daquilo que ocorre após a nossa morte, de como os homens, as pessoas se preparam para o momento da morte, como desde o início da humanidade os homens percebem esse momento que faz parte da nossa vida, né? A morte, ela é uma parte da nossa vida. Não adianta a gente temer a morte ou se entristecer pela morte. A morte, ela é algo que faz parte da vida de todo ser vivo, né? É um momento que todo mundo vai precisar passar por ele e que aí as pessoas desenvolvem formas para poder acostumarem, encararem esse momento que é inevitável para todas as criaturas vivas que existem na face da Terra, né? Então, as religiões, elas têm esse papel muito fundamental e importantíssimo no preparo das pessoas para esse momento. Normalmente, as religiões preparam as pessoas para o momento da morte, certo? E também preparam as pessoas para o pós-morte. Cada religião, ela acredita que acontece uma coisa diferente depois da morte, certo? Então, cada uma delas, elas vão, nos seus livros sagrados, nas suas narrativas, mostrar para aqueles fiéis o que acontecerá com você depois da morte. Como o seu comportamento aqui na Terra vai influenciar o lugar para onde a sua alma vai. E também vai existir, né, as crenças, que não deixam de ser crenças, crenças ateístas, por exemplo. Os ateus, eles não acreditam em Deus, mas eles têm a crença deles na morte. Qual é a crença do ateu que está relacionada à morte? Que a morte é um processo biológico e que depois disso nada mais vai existir. Isso não deixa de ser uma crença também, certo? Então, vamos iniciar aqui nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o destino da alma no islamismo. Então, pessoal, o islamismo é uma religião antiga, já, porém, é uma religião mais jovem do que o cristianismo, por exemplo, certo? O islamismo, ele surge depois do cristianismo. O Alcorão, ele é revelado a Maomé após a morte de Jesus Cristo. O islamismo tem menos de 2.000 anos. O cristianismo tem 2021 anos e o islamismo tem menos que isso. Então, quando o anjo revela para Maomé o Alcorão, o anjo Gabriel revela para Maomé o Alcorão, neste livro ele contém ensinamentos de como as pessoas devem viver. Ele também contém um código de ética, um código civil, na verdade, um código de lei, que vai dar punições para determinados tipos de comportamento e vai mostrar como as pessoas devem se comportar. Então, o islamismo, primeiro, a palavra islamismo significa submissão a Alá, certo? A palavra islamismo significa submissão a Alá, que é o único Deus para o islamismo. O essencial para o Islã é que todos os fiéis sigam um caminho certo. E qual é o caminho certo do Islã? É o caminho que está descrito no Alcorão. Os muçulmanos, eles não acreditam em reencarnação. Eles não acreditam em reencarnação. Em que eles acreditam? Bom, eles acreditam que depois da morte, o espírito vai viver em um plano divino, certo? Então,
Parecido com o que a gente viu no catolicismo, depois da morte, quando o espírito se separa do corpo, esse espírito ele vai viver em um plano que não é o plano terrestre, certo? É um plano espiritual. Então, neste plano espiritual, ele será julgado pelos atos que ele cometeu aqui na Terra, certo? E nesse julgamento vai ser definido o seu destino eterno, tá bom? Então, se ele foi uma boa pessoa, ele vai para o céu. E se ele não for uma boa pessoa, ele vai para o inferno. O Islã, assim como o cristianismo, tem essa dualidade entre céu e inferno. Vou trazer religiões aqui para vocês que não vai ter essa dualidade entre céu e inferno. Vocês vão perceber bem certamente vocês vão perceber bem essa diferença entre essas religiões. Então, assim como o cristianismo, o Islã ele tem essa questão de pessoas boas, céu, pessoas ruins, inferno. E o que é que determina no islamismo se a pessoa foi boa ou ruim? O que determina isso é se ela viveu de acordo com o que o Alcorão determina que ela deve viver, certo? Então, o livro sagrado desta religião é o Alcorão, e é lá que diz as normas de como a pessoa deve proceder aqui na Terra para que ela possa ir para o céu, certo? E aqui eu coloquei um exercício para vocês de 6 questões. Nós vamos discutir alguns outros pontos relacionados à morte no islamismo na nossa aula. Eu vou trazer, por exemplo, algumas crenças do islamismo mais radical sobre a morte, por exemplo, a morte dos homem-bombas. O que pensam esse islamismo mais radical sobre essa morte. Então, para você que é do Luiz, eu vou aguardar vocês para nós falarmos um pouco mais aprofundadamente sobre esse tema na nossa aula sala do Google Meet. Para você que é do Luiz, nós vamos nos aprofundar um pouco mais nesse tema na nossa aula no grupo do WhatsApp. Então, aguardo todos vocês na aula e eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até já. Posso?